Você vive em uma casa no condomínio fechado, seus filhos frequentam a escola britânica, a família viaja de executiva para a Europa 3 vezes por ano, mas na hora que o divórcio chegou, o seu marido, o empresário de sucesso, te apresentou um imposto de renda dizendo que ele ganha 20 mil por mês. A conta não fecha. E essa matemática criativa não é um erro, é uma estratégia deliberada. Se o seu patrimônio familiar ultrapassa na realidade os 10 milhões de reais e seu marido é empresário, você precisa entender como funciona uma ocultação de patrimônio. Hoje eu vou te explicar como ele esconde o dinheiro, como isso te afeta, como afeta a pensão dos seus filhos e inclusive o seu patrimônio no divórcio. No final do vídeo você me agradeça. Ele vai salvar seu futuro. Empresários de alto nível não escondem dinheiro embaixo do colchão. Eles utilizam estruturas jurídicas lícitas para fins ilícitos. Vamos nos 3 mecanismos mais comuns que enfrentamos aqui no escritório. A holding cofre. Ele cria uma holding patrimonial, transfere todos os imóveis e carros para ela e coloca 95% das cotas em nome de um laranja. Ou em estruturas offshore em paraísos fiscais. Na pessoa física, ele vai aparecer como pobre, mas ele tem uma procuração que dá poderes para ele negociar todos os ativos dessa empresa. A gestão patrimonial acontece quando a vida está no CNPJ. Vocês não têm conta conjunta. Tudo é pago pela empresa. O cartão Black é corporativo, a blindagem do carro é nota fiscal da empresa e até o supermercado entra como despesa do escritório. No divórcio, ele diz que isso é dinheiro da empresa e não comunica isso com você. Isso é fraude. A distribuição disfarçada de lucros, por exemplo, ele reduz o próprio prolabore no papel e deixa o lucro retido na empresa como uma reserva de investimento. O dinheiro é seu por direito, meia ação, mas ele fica trancado no caixa da empresa esperando você assinar o acordo para ser liberado depois, como se ele fosse pobre. Muitas mães chegam aqui desesperadas no escritório. Doutor, ele quer me pagar só 3 salários de pensão, mas só a mensalidade de um colégio bilíngue custa uns 9 mil reais. Aqui entra a nossa maior arma jurídica, a teoria da aparência. No direito de família de elite, o juiz não olha apenas o holerite da pessoa, ele olha os sinais exteriores de riqueza. Se ele declara que ganha pouco, mas troca de Volvo todo ano, frequenta restaurantes Michelin e mantém cavalos no Aras, a justiça presume que a renda real é incompatível com todo esse padrão de vida. A pensão, em casos de padrão de vida elevado, não é para sobrevivência, só comida e remédio, é para manutenção do status social. O filho de um grande empresário tem o direito de manter o mesmo padrão que o pai possuía durante o casamento. Isso inclui motorista, segurança armada, mesmo padrão de restaurante, intercâmbio, férias na Disney. E se a empresa antes pagava tudo isso, nós pedimos a quebra do sigilo da empresa também para provar que a pessoa jurídica é quem sustenta toda essa estrutura. O pai não pode condenar os filhos a uma vida de classe média enquanto ele vive como um magnata solteiro. E aqui, por favor, me entenda, viver como classe média não é demérito para ninguém. Acontece que a minha comunicação nesse vídeo, ela se destina a grandes patrimônios. Então, se você possui uma vida de luxo, para você, viver como classe média é um padrão de vida inferior frente ao que você tinha. Tudo bem no vídeo? Agora eu vou contar para você como que esse empresário te dá um golpe com relação à empresa. Aqui vem o golpe mais duro, a partilha dos bens. O seu marido vai te oferecer um acordo baseado só no valor contábil de cotas da empresa. Ele vira para você e fala, a empresa vale 100 mil no contrato social, te dou 50 mil, estamos quites. Só que isso é um insulto à sua inteligência. Por quê? Uma empresa que fatura milhões vale pelo seu valuation. Marca, carteira de clientes, fluxo de caixa futuro. Nós, aqui no escritório, a gente não aceita valor de contrato. É necessário um balanço contábil para apurar quanto a empresa vale realmente na prática. Se a gente detecta que ele esvaziou os bens da família, jogando tudo para a empresa, a gente entra dentro do processo com um pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Basicamente, a gente diz ao juiz, excelência,
Essa empresa é uma fachada para fraudar a esposa. O juiz tira o véu da empresa e penhora os bens que estão no CNPJ para pagar sua parte na partilha. É assim que a gente traz o patrimônio que essa esposa tinha direito para a mesa, entendeu? Um outro ponto bastante importante são os alimentos compensatórios, que não se trata de pensão para cobrir aqueles gastos mensais, mas se trata de uma indenização pela queda no padrão de vida dessa esposa. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, porque advogados generalistas não pedem esse tipo de pedido. Mas quando o divórcio gera um abismo social, ele continua rico, operando a empresa, e você tem uma queda no seu padrão de vida, cabem os alimentos compensatórios. E não se trata de pensão para comer. É uma indenização pelo desequilíbrio econômico que aquela ruptura gerou na sua vida. Imagina que o casal tinha uma renda de 1 milhão mês, 500 mil mês. Ao se separar, ele fica com o controle da fonte produtora e você fica apenas com a casa, que não te gera renda. Os alimentos compensatórios servem para reequilibrar essa balança, enquanto a partilha não é finalizada. É para garantir que você continue frequentando os mesmos clubes, as mesmas lojas e mantendo a sua dignidade social. E se você já assinou o divórcio e descobriu depois que tinha mais patrimônio do que o que ele te falou? Aqui eu vou te dar uma segunda chance, que se trata de um processo de sobrepartilha. Essa é a pergunta que recebo de mulheres que descobriram a fraude meses ou anos depois do divórcio. A resposta é: o jogo não acabou. Existe um instituto chamado Sobrepartilha. Se você descobre que ele ocultou bens, uma conta na Suíça, um apartamento em Miami, uma participação em sociedade que ele esqueceu de listar, você tem um prazo de 10 anos, regra geral do Código Civil, para pedir a divisão desses bens específicos. Além disso, existe um outro ponto também, que é um detalhe saboroso para quem oculta intencionalmente no divórcio esse patrimônio que eu comentei anteriormente. Se chama pena de sonegados. Se você descobre que ele escondeu o patrimônio intencionalmente, o juiz pode condená-lo a te indenizar por meio de multa, ok? Em grandes patrimônios isso é muito comum de ser feito. Aqui eu me referi à pena de sonegados. Se divorciar de um grande empresário exige muito mais do que um advogado de família. Exige uma estratégia de inteligência financeira e auditoria forense. Não aceita a narrativa de crise na empresa se o padrão de vida dele continua sendo de luxo. Se você está passando por isso, ou se já assinou e descobriu bens que estavam ocultos, nós precisamos conversar. Toque no link da bio, entre em contato, agende seu horário, a gente vai fazer uma investigação e analisar, antes de qualquer coisa, se vale a pena entrar com uma ação e suportar todos os custos, tanto judiciais quanto psicológicos, de uma ação ou de sobrepartilha ou do divórcio, tá bom? Meu nome é Carolina Sanches, eu sou advogada especialista em direito de família, atuo em divórcios e partilhas de alta complexidade. Se você chegou até aqui, encaminhe esse vídeo para aquela sua amiga que está passando por esse problema, ou se inscreve também no canal. É um prazer a nossa troca por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!